Maravilhosa. Meus irmãos, aproveitando que você está de pé, abra a sua Bíblia juntamente comigo em João capítulo 12. João capítulo de número 12. João capítulo de número 12. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Também já quero aqui aproveitar, fazer a menção da Jolie. Jolie está ali. Faça isso na mão, Jolie. Ela vai descer as águas batismais também no próximo domingo. A Juliana me avisou, estamos indo. Olha, que bom ver a Jolie aqui. Domingo que vem ela vai estar também descendo as águas batismais. Os irmãos estão felizes? Amém, irmãos. Glória a Deus. Nós também já queremos, antes de fazer a leitura do texto, lembrar aqui o pedido de São Temas. O Nego me lembrar. Estou chamando de Nego, meu Deus. No seu mar me lembrar. Olha, tu me lembra porque eu esqueço. Mas é um pedido aqui do Santo Telmo para nossa assistência social. Pode, irmãos. Traga um quilo de alimento. Você que sente no coração também, traz uma cesta básica para a gente atender as necessidades. Amém, queridos? Traga para nós ajudar os nossos irmãos que necessitam. Nós também, antes de nós ministrar, nós queremos orar pelo Joaquim, que é neto do irmão Volney. Joaquim, nós vamos estar orando pelo Joaquim, que é neto do irmão Volney. Amém, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia, João capítulo 12, vamos fazer a leitura, depois eu quero orar com vocês. João capítulo 12, versículo 1, texto bem conhecido dos irmãos. Esse texto que eu quero me basear para transmitir uma palavra de Deus no coração de vocês. Veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Versículo 2: deram-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Versículo 3: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu Jesus, os enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Verso 4: mas Judas, o Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de trair, disse: por que não vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Amém? Sente, adora. Melhor dizendo, fique de pé, segura. Já ia esquecer aqui. Vamos orar, fazer oração pelo neto do irmão Volney, Joaquim. Os pais estão aí? Os pais estão aí? Amém? Vamos orar então pelo Joaquim. Nós cremos que a boa mão de Deus pode alcançar o Joaquim nesse instante. Vamos orar com fé. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Deus nesse instante pela vida do Joaquim, ó Senhor. Nós sabemos que a oração feita aqui, ela vai de encontro a ele nesse instante, Senhor. Mão essa que cura, mão essa que liberta, mão essa que transforma e que salva. Vai de encontro à vida do Joaquim, Senhor, a Deus, repreende toda enfermidade, repreende todo mal, porque nós queremos que Tu és o Deus de milagre, nós queremos que Tu és o Deus que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, porque o querer e o efetuar está em Tuas mãos. Ó Deus, então nós clamamos como igreja pelo Teu santo e bendito nome. Vai de encontro à vida do Joaquim, faz um milagre, é o que nós Te pedimos, e quem crê diga glória a Deus. Sente, adorando, bendizendo ao nome de Jesus. Eu brinquei com o Neilo aqui, só para não descontrair, tá? O cão não tem lugar aqui não, tá? O cão não tem lugar aqui não. Fecha a porta lá que o cão não entra. Estou brincando, tá? Olhe para cá. Quero meditar com uma palavra com vocês. Prometo que serei breve, mas eu quero trazer algo de Deus ao meu e ao seu coração aqui nessa noite. Olha, nós estamos diante de um relato de João, no capítulo 12, texto esse que os irmãos conhecem de cor e salteado, mas o que eu quero falar com vocês aqui é de 4 atitudes de gratidão que nós vemos nesse texto. 4 atitudes de gratidão, e eu quero falar com vocês sobre essas
atitudes de gratidão que estão no texto. Ora, nós sabemos que o evangelho escrito por João é o evangelho conhecido como universal. Não quer dizer que ele é universalista, é outra coisa totalmente diferente. Mas é um evangelho universal porque ele alcança aqueles que são denominados como gentios. O João, ele é diferente dos outros 3 evangelistas que escreveram também a história de Jesus pela sua singularidade como está escrita. Olha, se você pegar o evangelho de Jesus escrito por Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver muita similaridade, você vai ver algo parecido. Porque de fato os 3 evangelistas que escreveram o evangelho de Jesus, conhecido como sinóticos, aquele que precisa ver em conjunto, são muito parecidos. O primeiro a ser escrito foi o evangelho de João Marcos, aproximadamente em 64 depois de Cristo. Esse evangelho que foi quase que copiado dos evangelistas, chamado Lucas e Mateus. Claro que eles têm as suas singularidades também, mas eles estão dentro dessa classe chamada de sinóticos, porque precisa ver em conjunto. Se você olhar para o evangelho de Jesus escrito por esses 3 evangelistas, você vai ver que Jesus vai relatar muitas parábolas. Você vai ver que Jesus vai aparecer muitas vezes em público no evangelho escrito por esses 3 evangelistas. Se você prestar atenção, esses 3 evangelistas que escreveram o evangelho de Jesus é muito diferente do evangelho de Jesus escrito por João. Ora, nós sabemos que cada um tem a sua singularidade, mas João é totalmente diferente. Eu costumo dizer que João é fora da curva, né? Eu costumo dizer que João é fora da caixa. Eu costumo dizer que João é muito diferente dos outros 3, porque nos outros 3 você vai ver que a biografia de Jesus é escrita de maneira muito parecida. Você vai ver a árvore genealógica, você vai ver Jesus, você vai ver muitas parábolas. Agora no evangelho de João não, o João é muito diferente naquilo que ele está escrevendo. Logo que você sabe que o João é escrito como um apóstolo do amor, aquele que teve a capacidade, o privilégio, a ousadia de deitar a sua cabeça e ouvir as batidas do coração do Mestre Jesus. Por isso que ele é muito diferente dos outros que estão escrevendo também a história de Jesus. Olhe para cá. João, então, ele é muito diferente. E repito que eu considero João como fora da caixa, fora da curva, fora da casinha, fora da cachola, porque ele já começa dizendo que Jesus, que viveu esses 3 anos e meio de ministério com excelência, é muito diferente daqueles que os evangelistas, como Mateus, Marcos e Lucas, estão apresentando. Por quê? O Mateus, Marcos e Lucas, de maneira muito singular, eles escondem quem de fato Jesus é. Por isso que João é um evangelho que está sendo escrito fora da curva e diferente, porque João ele já começa logo na sua iniciativa, no primeiro capítulo, mostrando quem é Jesus. Ele já começa revelando quem é o Cristo que pisou sobre a terra. Ele já começa dizendo que esse Jesus era o Verbo encarnado de Deus. Ou seja, ele já começa dizendo que Jesus de fato ele era Deus. Ele já começa dizendo de fato que Jesus era o Messias prometido para o povo de Israel. Ele não faz muita curva, é do meu tipo, é 8 ou 80, ou é sim ou é não. Ele já começa dizendo, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Jesus é o Verbo encarnado, a palavra em movimento, Ele é Jesus. Então ele não faz muita curva para mostrar quem é Jesus. Logo, se você prestar atenção, o evangelho escrito de João, pela sua singularidade, é muito diferente. Você não vai ver Jesus falando muitas vezes na escrita de João em público, sempre é em lugar reservado, sempre é conversando com pessoas específicas, sempre é em reuniões ocasionalmente preparada para o céu se revelar sobre a vida de algumas pessoas. Prova isso. Começa logo no capítulo 2, ele está em Caná da Galileia, está acontecendo o casamento já está no meio da festa, e no meio da festa você sabe o que acontece, acaba-se o vinho, e Jesus estava no casamento. Graças a Deus que Jesus estava no casamento.
Jesus, no meio do casamento, ele vai chamar os servos. A Maria vai dizer: façam tudo o que esse homem falar. Ele vai chamar todos os servos, vai ver muitas talhas, vai mandar encher de água, e ele vai fazer uma oração e vai transformar a água em vinho. Você conhece a história. O casamento volta, a festa acontecer normalmente. Você sabe que há toda uma simbologia por volta disso. Você sabe que o vinho é sinônimo de alegria. Você sabe que o vinho representa a alegria. Aqui eu já começo a pregar, como é um culto de família, e começo a dizer para você: graças a Deus que Jesus estava naquele casamento. Graças a Deus que Jesus estava naquele casamento. Quem entendeu vai dar glória. Graças a Deus que Jesus estava naquele casamento. Parecia que ia dar tudo errado. Parecia que ia acabar a festa. E parecia que ia acabar a alegria. Óbvio dizer, vinho sinônimo de alegria. Mas graças a Deus que Jesus estava naquele casamento. Vou dizer de novo para você, da glória a Deus. Graças a Deus que Jesus estava naquele casamento. Parecia que o casamento ia acabar, mas a Maria disse: olha, façam tudo o que esse homem disser. Jesus vai orar e o vinho a água vai se tornar em vinho. A alegria volta para o meio do casamento. A alegria volta para a festa. Eu estou dizendo aqui para você, irmão, em alto e bom som, graças a Deus que Jesus estava naquele dia e no meio daquele casamento. Deixa eu dizer aqui, sabe por que muitas vezes você olha e diz: meu Deus, eu estou há tanto tempo junto com essa mulher? É porque é Jesus, irmão. É porque Jesus está no teu casamento. Posso ouvir glória a Deus? É porque Jesus está no teu casamento. Passou situações difíceis, passou momentos ruins, mas graças a Deus que Jesus estava no seu casamento. Parecia que ia dar algum problema, parecia que ia entrar numa crise. Aí você vai dizer: Felipe, somos todos crentes, não tem como ter crise. Para, irmão, nós somos crentes, mas somos seres humanos. Nós somos limitados, tem as nossas falhas, os nossos delitos, mas graças a Deus que Jesus estava no teu casamento, irmão. Por isso que você está aí 30, 40, 50, salve quem tem 60, 70 já é demais, mas 60 anos de casamento, é porque Jesus está no teu casamento. Posso ouvir glória a Deus? Então graças a Deus que esse dia, Zé Dias, Jesus estava naquele casamento. Ia acabar, mas Jesus estava no meio. E Jesus resolveu o problema daquele casamento. Então volto a dizer, o evangelho de João é fora da caixa, é fora da curva, porque Jesus está em locais específicos, em ocasiões preparadas pelo céu para ele se revelar. No capítulo 2 estava esse casamento para uma ocasião de festa. Tinha poucas pessoas. Volto a dizer, o evangelho de João não é Jesus falando muito em público, é Jesus falando reservadamente para algumas pessoas, que foi nesse casamento. Logo no capítulo 3 você vai observar que o homem que era um grande sábio, um grande líder, um grande mestre, um grande ensinador, respeitado em toda a lei, respeitado em todo o meio dos fariseus, que era Nicodemos. Você sabe que Nicodemos tem uma pergunta da sua alma, dentro do seu intelecto, que ele precisa ser resolvido. E você sabe muito bem que no capítulo 3 ele vai encontrar Jesus no meio da noite, na escuridão, onde a luz não tinha. Ele vai encontrar Jesus e ele vai conversar com Jesus e vai perguntar alguns questionamentos para que o mestre viesse a responder. Pergunta essa era: como eu faço para herdar a salvação? Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer: olha, necessário te é nascer de novo. Aí Nicodemos vai dizer: mas peraí, eu não tenho como voltar para o ventre da minha mãe? Não. Você nascer da água e do Espírito. Tinha uma indagação no seu coração, mas o evangelho de Jesus, escrito por João, vai mostrar Jesus conversando em particular com esse homem, a ocasionalidade que o céu proporcionou para o Cristo se revelar sobre a vida de Nicodemos, e Nicodemos receber uma palavra que até hoje nós devemos carregar conosco, que é nascer de novo, um novo nascimento. Olha para cá. No capítulo 4 você vai ver que Jesus está indo com os seus discípulos. Eu vou acelerar para chegar na mensagem. Você vai ver que Jesus está indo com os seus discípulos na região de Sicar, na chamada cidade Samaria. Com seus discípulos, Jesus olha para os discípulos e vai dizer: vão até o armazém comprar alimento. Jesus vai até o poço de Jacó. Jesus está cansado da viagem. Jesus se encosta no poço.
Sol do meio-dia, lá vem uma mulher carregando umas talhas, conhecida como a mulher samaritana. E ela tem uma indagação, ela tem uma dúvida no seu coração. Volto a dizer, o Evangelho de João é fora da caixa por causa disso. É Jesus falando com algumas pessoas em particular, porque o céu resolveu se revelar sobre aquelas pessoas. Então Jesus chega no poço de Jacó, Jesus se encosta porque está cansado. A mulher vem e ela vem com uma dúvida no seu coração, só que ela vai fazer aquilo que ela veio para fazer. Quem está aí diz amém? Amém. Ela vai começar a puxar a talha lá no poço, vai buscar a água. Jesus está encostado no poço e Jesus vai olhar para ela e vai dizer: mulher, dá-me de beber. O que essa mulher vai dizer para ele? Olha, eu sou, sabendo que eu sou samaritano e você sendo judeu, como tu pede água para mim? Não tem lógica. Só que Jesus olha para ela e diz: mulher, se tu conheceres o dom de Deus com quem tu estás falando, essa água que você veio buscar, você tornará a vir buscar no outro dia, porque ela não vai saciar a sua sede. Olha a palavra profética de Jesus para essa mulher: mas a água que eu tenho para te dar vai jorrar dentro de você uma fonte que conduz para toda a eternidade. Olha a dúvida do coração da mulher: Senhor, alguns dizem que deve ser no Monte Gerizim, alguns dizem que é no Monte de Jerusalém para adorar. Aonde que nós devemos adorar? Jesus olha para ela e vai dizer: mulher, chegará o tempo, glória, que tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. A mulher tinha uma dúvida no seu coração: aonde adorar? Aonde nós adoramos? E Jesus responde a dúvida do coração dessa mulher. Jesus se revela sobre ela, e além de se revelar sobre ela, Jesus vai tornar aquela mulher como a primeira missionária na cidade de Samaria. Prova disso, Filipe, quando chega no capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos, ele vai encontrar a cidade de Samaria já conhecedora do Evangelho. Quem foi? Foi a mulher que estava no poço de Jacó. Oh, glória! Jesus, ele resolveu se revelar sobre aquela mulher por ocasião que o céu preparou, e ela foi e se tornou uma grande missionária. Volto a dizer, o Evangelho de João é Jesus se revelando de maneira particular, singular, para algumas pessoas, e se revelar o céu sobre elas. Quem está comigo diz amém. Capítulo 5, você sabe que está acontecendo uma festa. Festa essa que todos os judeus estão lá no tanque, estão lá em redor do tanque, indo para Jerusalém para fazer uma festa. A Bíblia diz que existia muitos homens, muitos enfermos, coxos, cegos, mancos, ressequidos, lá no tanque de Betesda. Jesus, como um bom judeu que ele era, deveria ir para a festa. Só que Jesus, ele é na contramão daquele que todo mundo vai para a festa. Jesus foi lá para o poço, no tanque de Betesda, melhor dizendo. Jesus vai no tanque de Betesda, e lá no tanque de Betesda, por ocasião da eternidade, por ocasião do céu, resolveu se revelar sobre a vida de um homem que estava há 38 anos esperando a água ser agitada, mas ninguém ajudava ele. Mas por ocasião do céu, Jesus apareceu naquele dia, Jesus conversou com ele naquele dia, e Jesus deixou um recado para ele: levanta, vai para casa, mas toma a tua cama e anda. Jesus se revela sobre ele. Volto a dizer, para você dar glória a Deus conosco, o Evangelho de João é fora da caixa, é diferente, é fora da curva, porque é Jesus se revelando para algumas pessoas, é principalmente revelando o céu sobre elas. Quem está aí, dá glória a Deus. Jesus resolveu a situação daquele homem. Aquele homem tomou a cama e foi para casa. Deixa eu dizer, Jesus está vindo com seus discípulos, e vindo nessa viagem com seus discípulos, a Bíblia vai nos dizer que há um cego no caminho. Os seus discípulos vão olhar e vão dizer: Senhor, quem foi que pecou? Foram os seus pais ou ele que pecou para ele estar dessa maneira? Olha a resposta de Jesus. Ah, Jesus amado, dá vontade de dar dois glória a Deus, irmão. Olha a resposta de Jesus: não foi seus pais e nem muito menos ele que pecou. Ele está assim para que no tempo oportuno se manifeste a graça de Deus sobre ele, revelasse sobre ele. Isso aqui era para você dar glória a Deus com o rosto, irmão.
glória a Deus. Ó, glória a Deus. Deixa eu parar um pouquinho aqui, eu vou chegar no texto, tá? Estou dentro do horário, fica comigo. Eu acho muito interessante aqui, porque Jesus está vindo com seus discípulos, o cego está à beira do caminho, e os discípulos logo têm a mente cauterizada por aquilo que os fariseus impregnaram na nação de Israel. Os discípulos com a sua mente cauterizada vão dizer: olha, ele está assim porque os seus pais pecaram. Ele está assim porque pecou. Ou seja, eles estão dizendo: a maldição dos pais caiu sobre ele, e por isso que ele está cego à beira do caminho. Só que eu amo Jesus porque Jesus é fora da curva do bem, irmão. Jesus vai olhar para ele: ninguém pecou, nem seus pais, nem ele pecou para estar dessa maneira. E aqui eu faço uma coisa com vocês, por gentileza, sem gerar nenhum constrangimento. Faça assim, bata assim no seu peito, bata assim, vai, bate assim, bate. Diga assim: esse é o problema, não é causa de pecado. Esse é o problema, é para a graça de Deus se manifestar. Ah, irmão, você perdeu a oportunidade da glória a Deus. Porque tem muita gente que tem facilidade de apontar o dedo e dizer: ele está pecou, ele está assim porque é maldição de família, ele está assim por causa do pai. Se o pai era assim, ele vai ser assim também. Só que Jesus, fora da curva, fora da caixa, Jesus chega e diz: não, pera aí, ninguém pecou, nem seus pais, nem ele pecou. Ele está assim porque a graça de Deus vai se manifestar sobre ele. Ele está assim porque a graça de Deus vai se manifestar sobre ele. Ai, irmão, isso aqui é para você dar glória a Deus. É glória a Deus com gosto. É para você dizer para o céu: esse meu problema é porque a graça de Deus vai se manifestar sobre mim. Deixa eu profetizar de olhos abertos. Fica tranquilo, essa situação é para que a graça de Deus se manifeste sobre você. Eu vou profetizar de olhos abertos. Fica tranquilo. Esse problema que está te tirando o sono, que está te perturbando, é porque a graça de Deus vai se manifestar sobre você. Ora, cara, fúria, oh, glória a Deus. Ah, mas tem gente dizendo que eu pequei. Não te preocupe, irmão. Te preocupe com o que Jesus vai falar ao teu respeito. Te preocupe com o que Jesus vai falar ao teu respeito. Oh, glória. Quem está ainda, glória a Deus. A verdade é que tem muito fariseu infiltrado, né? A verdade é que tem muito fariseu disfarçado, irmão. Glória a Deus. Obrigado, Santa. Já estou tomando aqui. Quem está aí, glória a Deus. Então Jesus, descrito por João, é um Jesus totalmente diferente dos outros 3 evangelistas. Jesus vai dar essa resposta para os discípulos. Você sabe que depois Jesus vai usar de maneira muito singular. Jesus vai cuspir na terra, vai untar a terra, vai colocar nos olhos daquele menino. Você sabe que Jesus manda ele se lavar. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. O Jesus apresentado no Evangelho de João é muito diferente. Aí nós chegamos no capítulo 11, irmãos. Eu vou ler alguns capítulos propositalmente. Nós chegamos no capítulo número 11 e você conhece a história de Cora e Salteado. Não vou me deter nela, só para nós termos uma compreensão do que está acontecendo no capítulo número 12. Ora, por ocasião, no capítulo 11, a Bíblia diz que estava enfermo um certo homem chamado Lázaro, que tinha 2 irmãs, que era Marta e Maria. Você sabe que Lázaro estava enfermo e Jesus estava por perto. Aproximadamente, Jesus estava numa distância de 4 dias de viagem. Aproximadamente, Jesus estava, para nós, 32 quilômetros, é muito perto. Só que para aquele período não tinha o automóvel que nós temos, não tem a motocicleta que nós temos, né? Até o ônibus nós vamos rapidinho, 32 quilômetros é fichinha para nós. Só que Jesus estava a 32 quilômetros de distância numa cidade chamada Betábara. E Jesus nessa cidade ficava 4 dias de viagem. Todo mundo fazia viagem a pé, irmão. Por isso que era demorado. Só que esse Lázaro estava enfermo e as irmãs não mandaram um mensageiro para ir até a presença de Jesus. Você conhece a história. O mensageiro chega com uma mensagem: Lázaro está enfermo. Só que quando ele sai, Lázaro morre. Você conhece. E quando o mensageiro chega para o mensageiro: Jesus,
aquele a quem tu amas está enfermo. Só que Lázaro já estava morto e estava sendo sepultado. Olha a mensagem do mensageiro. Eu disse que um dia ia pregar essa mensagem no culto de missão. Outro dia eu prego sobre essa mensagem no culto de missão. Olha a mensagem do mensageiro. A mensagem é: Lázaro está enfermo. Só que quando ele sai, Lázaro morre. Jesus dá uma resposta para o mensageiro: não te preocupa, essa enfermidade não é para a morte. Espera aí, Jesus errou? Não, irmão, Jesus não errou. Tem gente que vai dizer: Jesus se confundiu, Jesus se enganou. Não, Jesus não se confundiu, Jesus não se enganou. É porque entre as linhas do texto Jesus está dizendo o seguinte: a morte não é o ponto final para mim. Só vi 3 glória a Deus, irmão. A morte não é o ponto final para mim. Por isso que Jesus disse que essa enfermidade não era para a morte. Mas peraí, Lázaro estava morto e estava sendo sepultado. Mas quando Jesus chegou, tira o cão, irmão, pelo amor de Deus, tira o cão, segura esse cão aí. Mas olhe para cá. Mas quando Jesus falou para o mensageiro, essa mensagem não é para a morte. Era que Jesus estava dizendo: a morte não vai triunfar na vida de quem é meu amigo. Você perdeu a oportunidade da glória a Deus. A morte não vai triunfar na vida de quem é meu amigo. Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Jesus, depois de 4 dias, chega em Betânia. Lázaro está morto já, catingando, irmão, fedendo. Jesus chega. Jesus é demais, irmão. Jesus é extraordinário. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Jesus chega. Marta vem escandalosa. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesse aqui, meu irmão não estava sepultado. Só que Jesus vai lançar uma palavra em João capítulo 11, versículo 25. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Glória. Ainda que ele esteja morto, eu sou a ressurreição e a vida. Olha para cá, deixa eu acelerar para nós entrar no capítulo 12. Só que Maria, lá no versículo 32, chega com as mesmas, versículo 28, chega com as mesmas palavras. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que ela faz diferencial, ela se prostra e adora. Ela se prostra e adora no versículo 35, que é um dos menores versículos da Bíblia Sagrada, onde vai dizer simplesmente que Jesus chorou. E os judeus vão dizer: olha como Jesus amava a Lázaro, como Jesus amava essa família. Aí Jesus, ele chora e depois vai dizer aonde colocaram a Lázaro. Vão levar Jesus até onde estava o sepulcro. Chegando no sepulcro, Jesus vai dizer: remove a pedra. Flávio José disse que precisava de 10, 15 homens para remover a pedra. Jesus diz: remove a pedra. Aí Marta vai dizer: não, Senhor, não remove, porque está fedendo. Não remove, porque eu sei como é que está o estado lá. Não remove. Por que Marta vai dizer esse grito tão desesperado, irmão? Olha para cá. A cultura da época, que todo judeu fazia, há uma cultura daquela época. No terceiro dia, quando morria um ente querido, as mulheres iam até o sepulcro, abriam o sepulcro, levando perfume e mirra. E o que elas faziam? Lavavam o corpo do seu ente querido, mesmo em estado crítico de putrefação. Eles lavavam o corpo do seu ente querido, enrolavam no lenço de novo e iam para casa. Alguns historiadores dizem que provavelmente Marta, como você sabe que Marta na Bíblia é descrita como aquela que está sempre trabalhando, sempre servindo. Então provavelmente foi Marta que fez essa função de lavar o corpo, de perfumar o corpo de Lázaro. E quando Jesus disse Marta, ou disse melhor dizendo, remove a pedra, Marta diz: não, não remove. Jesus gritou: remove, Marta. Não remove. Por que não remove? Porque eu sei como é que estava o estado do Lázaro. Eu sei como estava a situação. A situação estava precária. A situação estava difícil de visualizar, de enxergar e de cheirar. Por isso que Marta diz: não remove a pedra. Mas no versículo 38, Jesus vai dar para ela e vai dizer: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Deixa eu explicar isso aqui, aplicar você da glória a Deus conosco. A Marta é como se fosse nós, irmãos.
A Marta está dizendo: não, Senhor, eu sei como é que estava a situação. A situação na minha visão é impossível. A situação na minha visão é caótica. A situação na minha visão não tem como isso acontecer. Por isso, quando Jesus disse: revoga para ela, não, Senhor, para, eu sei como é que está a situação, está problemática demais. Só que a resposta de Jesus para ela é o seguinte: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E há uma palavra do céu liberada sobre alguém aqui: se você crer, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas você vai dizer: é impossível, para Ele não existe impossibilidade. Você vai dizer: mas a situação é precária, para Ele não existe situação precária. Você vai dizer: mas não tem como. Mas Jesus está dizendo: creia, 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 que você vai ver a glória de Deus. Move a pedra é removida. Jesus vai até a porta do sepulcro e diz: Lázaro, vem para fora. Oh glória! Lázaro, vem para fora. Oh, aleluia! Lázaro não saiu se arrastando nas paredes, irmão. Lázaro não saiu engatinhando, não, não, não. Lázaro saiu andando, andando, andando. E a cada passo que ele dava, as faixas que estavam em volta do corpo ia desenrolando, desenrolando. E quando ele chegou na presença de Jesus, chegou são, vivo, para a glória do nome de Jesus. Eu sinto a graça de Deus para liberar. Creia que você vai ver a glória de Deus. Haverá um grito da eternidade. Jesus vai gritar em seu favor. E aquilo que estava nos seus olhos impossível, Jesus vai fazer possível. Para você entender, aquilo que estava em Jesus vai desenrolar. Aquilo que estava complicado, Jesus vai descomplicar. Aquilo que estava impossível, Ele vai tornar impossibilidade para a glória do nome dEle. A palavra é creia, 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 que você vai ver a glória de Deus. Olha para cá, todo meu tempo ainda. Então nós vemos aqui que Jesus chega em Betânia e faz esse milagre que é extraordinário, estarrecedor. Alguém que estava morto há 4 dias voltou à vida e ainda voltou são para a glória do nome de Jesus. Será para você da glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Quem está aqui com enfermaria, com uma Sara, sabe? A Tiana também. Um corpo com 4 dias de morto está em estado totalmente crítico. Crítico. Só que com a palavra de Jesus ele voltou vivo e são, inteiro, irmão. Até perfumado ele saiu. Isso é coisa de pregador. Até com perfume ele saiu. Perfume de vida, irmão, não de morte. Ele saiu com perfume de vida. Quem está aí, dá glória a Deus. Então Jesus faz esse milagre extraordinário. Agora eu quero chegar no texto que eu quero pregar para nós aqui. Eu fiz toda essa introdução para você entender o que está acontecendo no capítulo 12. No capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro, que era irmão dessas 2 irmãs, Marta e Maria. No capítulo 12, eles estão reunidos dentro de uma casa. Casa essa que Marcos vai nos informar no capítulo 14, versículo 9, que era na casa de Simão o leproso. Provavelmente, alguns historiadores dizem que era muito próximo à família de Lázaro, de Marta e de Maria. Então eles resolvem fazer um banquete, resolvem fazer um jantar, com agradecimento pelo milagre que foi ocasionado na vida de Lázaro. Eles resolvem se reunir dentro da casa de Simão o leproso, e eles resolvem fazer esse jantar. E nesse jantar, Simão está dentro da casa, Lázaro, Marta e Maria. E aqui eu começo a pregar para nós 4 gratidão que nós devemos ter em nosso coração e em nossa vida. Primeira atitude é o Simão. O Simão é o leproso. Ele vai abrir a sua casa para receber a Jesus, para que eles pudessem banquetear em favor de gratidão pela vitória e a vida que foi para Lázaro. A primeira atitude de gratidão está na pessoa de Simão.
Simão é aquele que abriu as portas da sua casa para receber a Jesus. Primeira atitude de gratidão que nós devemos ter: abrir a porta da nossa casa e convidar Jesus para entrar em casa. Isso aqui era para você dar glória a Deus, irmãos. Primeira atitude de gratidão: abrir a porta da nossa casa, deixar Jesus entrar na nossa casa. E Jesus dentro da nossa casa, Jesus vai trabalhar no meio da nossa família, Jesus vai trabalhar no meio dos nossos parentes, Jesus vai trabalhar na vida dos nossos filhos, Jesus vai trabalhar na vida dos maridos, Jesus vai trabalhar na vida das esposas. A primeira atitude de gratidão de alguém aqui é o Simão. O Simão abre a porta da sua casa para Jesus entrar e Jesus ficar à vontade. É para você dar glória a Deus. Porque tem muita gente que diz: Jesus entra na minha casa, mas não vai no meu quarto. Você riu, né, irmão? Jesus entra na minha casa, mas não vai no meu quarto. Jesus entra na minha casa, mas não vai lá naquele cantinho. Pelo amor de Deus, Jesus, não entra. Todo mundo, olha aqui, irmãos. Todo mundo tem o quarto da bagunça. Quem tem o quarto da bagunça aqui? Ninguém tem quarto da bagunça? Levanta a mão, quem tem quarto da bagunça? Todo mundo tem o quarto da bagunça. Por que eu falo quarto da bagunça? De guardar para fugir de vergonha. Quem tem? Tem ou não tem? Lá em casa não tem. Tem 2 quartos lá, viu? Todo mundo tem o quarto da bagunça. Tem gente, a irmã Fátima lá de fora. A irmã Fátima é mais chique. Estou brincando, irmãos, olha para cá. Mas todo mundo em casa tem o quarto da bagunça. Lá em casa é onde está os livros, as coisas, mas lá também tem umas coisas da Sara. Tem umas caixas lá, umas coisas de decoração que ela coloca lá também, né? É o quarto da bagunça. Tem gente que quer convidar Jesus para entrar dentro de casa. Escuta isso aqui. Tem gente que Jesus para entrar dentro de casa, mas está dizendo: Jesus, pelo amor de Deus, não vai naquele local. Quem aqui já recebeu visita de surpresa? E a casa estava de perna pro ar? Isso é de parte, irmão. O que a gente faz? A roupa que está em cima da cama joga tudo dentro do guarda-roupa, não é? Visita de surpresa, irmão. O que a gente faz? Prepara a mesa, prepara a cozinha, atende na cozinha, não deixa entrar na sala nem no quarto, pelo amor de Deus, porque vai estar uma bagunça. Só que a primeira atitude que nós encontramos no texto aqui é a atitude de Simão. O Simão convidou Jesus para dentro da sua casa, só que deu liberdade para Jesus entrar dentro da sua casa. Liberdade que eu falo essa, sabe como você... Eu não tenho essa liberdade na casa da sogra, mas na casa da mãe eu tenho. Eu não chego na casa da sogra abrindo a geladeira. Isso que faz já 17 anos, mas eu não faço isso. Mas agora na casa da mãe eu chego. Na casa da mãe, eu chego, abro a geladeira, dou uma olhadinha no que tem, né? Se tiver alguma coisa para comer, eu vou comer. Vou na casa da mãe, tem uma certa liberdade. A primeira atitude aqui, eu estou dizendo de maneira muito simples para você entender o que o texto está nos mostrando. A primeira atitude de gratidão é Simão dizendo: Jesus, a minha casa está aberta para você. A primeira atitude é de Simão: Jesus, você pode entrar, pode sentar na mesa, você pode ir no quarto, você pode ir no quarto da bagunça, porque eu não tenho nada para esconder. Tu tem liberdade para entrar em minha casa. Por isso que Apocalipse, lá no capítulo 3, versículo 20, Jesus vai dizer para uma das igrejas da Ásia: eis que eu estou à porta e bato, oh glória, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele. Isso fala de intimidade. Alguém que tem acesso para deixar Jesus entrar dentro da sua casa. Quem está aí, dá glória a Deus. Levante uma das suas mãos e diga: Jesus,
entra na minha casa. Jesus, entra na minha casa. Oh glória. Deixa eu profetizar para quem está de mão levantada. Só para quem está de mão levantada eu vou profetizar. Fica tranquilo, Jesus vai entrar na sua casa. Aquilo que aparentemente bagunça, Ele vai organizar. Eu sinto graça para falar isso aqui. Aquilo que aparentemente está desorganizado, Ele vai colocar no devido lugar. Mas dê liberdade para Ele trabalhar, mas dê liberdade para Ele ficar à vontade, mas dê liberdade para entrar e organizar, mas dê liberdade para entrar no meio da sua casa. Eu sinto graça de Deus para liberar essa palavra aqui. Jesus vai entrar na sua casa. Jesus vai entrar na sua casa. Jesus vai entrar na sua casa. E não é jargão de pregador. Você vai ver o que Ele vai fazer no meio da sua casa. Você vai ver o que Ele vai fazer na vida dos teus. Você vai ver o que Ele vai fazer na tua família. Você vai ver o que Ele vai fazer lá no seio familiar. Você vai ver o que Ele vai fazer na vida dos teus. Eu sinto liberdade para profetizar aqui sobre esse altar. Jesus dentro da casa, Ele muda a casa, Ele muda a família, Ele muda os teus. Jesus dentro da casa, Ele quebra todas as barreiras, Ele coloca aquilo que está desorganizado, organizado novamente. Mas dê liberdade para Jesus entrar na tua casa. Por acaso, primeira atitude de gratidão é um homem chamado Simão. Ele dá liberdade para Jesus entrar dentro da sua casa e Jesus ficar literalmente à vontade. De maneira muito simples para você entender o que eu estou querendo dizer, dizendo: Jesus, pode entrar dentro da minha casa, pode abrir a geladeira, pode sentar na mesa, quiser dormir um sono na cama, pode deitar na cama, não tem problema, Jesus está em casa. É simples. É dando liberdade para Jesus acessar alguns lugares. Desceu do céu aqui agora, irmão. Para Jesus acessar alguns cômodos. Para Jesus acessar alguns lugares que nem mesmo você tem coragem de entrar. Mas dê liberdade para Jesus entrar, que Ele vai mudar essa situação aí. Dá liberdade para Jesus entrar, que Ele vai mudar o quadro lá. Quem recebe da glória a Deus. Quem recebe da glória a Deus. Mas olha o verso 2. O verso 2 vai dizer que ali, diante daquele jantar, Marta estava servindo. Marta estava a servir. Você conhece que o temperamento de Marta, que me ajuda, eu não sei se é fleumático, se é colérico, mas é um temperamento complicado. Lá em Lucas 39, quando Jesus está na casa, a Maria está sentada para ouvir Jesus ensinar, e Marta está organizando as coisas. No versículo 40, Marta chega e diz para Jesus: será que não se incomoda? Deixa eu falar aqui para você entender. Será que você não me incomoda? Eu estou lá organizando as coisas e a Maria está aqui. Por que a Maria não vai me ajudar também? Marta é aquela que está servindo, mas tem um temperamento complicado. Só que o texto é bem claro em dizer que Marta está servindo a quem estava sentado na mesa, que era Jesus juntamente com Lázaro e com Simão leproso. A atitude de gratidão na vida de Marta é porque Marta vai servir. Aleluia. Marta está servindo, mas ela está servindo com alegria. Marta está servindo, mas com contentamento em seu coração. Por quê? Jesus está aqui porque nós preparamos o jantar, porque o meu irmão, que até então, alguns dias estava morto, até então estava em estado de putrefação total, até então estava numa situação caótica, mas o Jesus chegou, Jesus trouxe a vida do meu irmão, Jesus resolveu a vida do meu irmão, Jesus deu saúde para o meu irmão, e agora nós estamos fazendo o jantar, e esse jantar é de gratidão. Então eu vou servir com contentamento no meu coração. Então eu vou servir com alegria no meu coração. Isso aqui já é para você dar glória a Deus. A Marta é um sinônimo de alguém que na sua atitude de gratidão, ela serve ao Senhor com alegria.
Irmão, deixa eu dizer isso aqui para você. Sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com contentamento no seu coração. Porque deixa eu dizer isso aqui, irmãos. Você tem motivos para agradecer ao Senhor enquanto você tem motivos de agradecer ao Senhor enquanto você está servindo a Ele. Só que a Marta não é simplesmente um servir, mas a Marta está também no serviço. Deixa eu abrir o leque aqui, é culto de família, mas também vamos usar aqui um culto de ensino, irmão. Sirva com alegria, sirva com alegria. O Santelmo, mas eu só recepciono os irmãos na porta, mas recepciona com alegria. Os nossos músicos, eu estou aqui na terça, estou profetizando na terça-feira. Eu estou aqui na terça, eu estou aqui na quinta, eu estou aqui no domingo, mas a Sara está aqui tocando o teclado e está vindo com contentamento no seu coração. É a atitude de gratidão que a Sara tem para demonstrar com o Senhor. A gratidão e a atitude de Marta é: eu vou servir a Jesus com alegria. Estou fazendo a janta, mas eu estou servindo a Jesus com alegria. Isso aqui é para você dar glória a Deus. Olha aqui a Isabelle e a Sueli. Olha aqui, olha. Bateu a foto do nego aqui. Faz até posição assim. Estou brincando, irmãos. Mas estão servindo com alegria. Mas estão trabalhando com alegria. O que você fizer em prol do reino de Deus, faça com alegria. Você vai dizer, mas é insignificante. Para você pode ser insignificante, mas para ele não. Para ele não. Só quero para você dar glória a Deus, irmão. Mas para ele não, para ele não. Por isso sirva a ele com alegria. Marta dessa vez não vai reclamar. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 39, ela vai reclamar porque ela está trabalhando. Mas nesse jantar de gratidão, irmão, ela está adorando a Jesus e servindo a ele com alegria. Irmão, deixa eu dizer isso aqui, não pare de reclamar, mas sirva a Jesus com alegria. Sirva a Jesus com alegria. Só que tem outra coisa na vida de Marta. Ela entende a tarefa dela. Ela entende a tarefa dela. Irmão, eu entendo a minha tarefa. Você entende a sua tarefa. Me botaram a cantar esses dias aqui. Eu sei o meu lugar, não é de cantar. Mas eu fui ali e cantei. Eu sei o meu lugar. E eu vou servir a Jesus com alegria e contentamento. A Marta entende. Eu não tenho a capacidade que o Simão tem, o leproso. Eu não tenho a capacidade que o Lázaro tem. Também não tenho a capacidade de Maria. Eu entendo a minha. E entendendo a minha tarefa, eu vou executá-la com alegria. É para você levantar a sua mão e dar glória a Deus. Eu entendo a minha tarefa e vou executar com alegria. Volta a dizer, se eu for cantar aqui, os irmãos vão embora. A gente encerra o culto. Porque eu entendo o meu local. Marta é alguém que está servindo, mas está servindo com alegria e entendendo a sua posição. Eu não sei pregar, mas eu sei cantar. Vou cantar com alegria. Não sei cantar, mas eu sei pregar. Vou pregar com alegria. Não sei cantar, não sei pregar, mas eu vou adorar com alegria. Eu não sei cantar nem pregar, não é? Menosprezando, entenda. É a singularidade da tarefa que você executa. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas eu vou servir de alguma maneira. Está ali o Mateus quietinho no canto dele. Está ali o Mateus. Mas está ali trabalhando da show, está lá, imagem lá. Mas está fazendo com alegria, irmão. Glória a Deus. Está lá o Vonei lá na Catuta. Catuta pode chamar de Catuta, mas é secretaria. Está lá o Vonei na secretaria. Se você for lá, ele vai te receber com a maior alegria. Imagina se você for ofertar. Ele vai te receber com alegria dobrada. Estou brincando, irmão. Mas ele está fazendo o seu serviço com alegria. Não é à toa que está quase 30 anos aí, né? Mas ele está fazendo com alegria, com contentamento, entendendo e servindo com alegria. Marta está dizendo, eu não tenho a capacidade de Maria, mas o que eu posso fazer, eu vou fazer. E vou servir ao Senhor com alegria e com contentamento no meu coração, irmão. No pouco que nós fizemos, porque sempre será pouco, faça com
alegria. Faça com alegria. Quem está aí, dá glória a Deus. Eu quero chegar ainda no final, vai para cá. Quem me ouve mais 10 minutos, dá glória a Deus. Primeiro, Simão abriu a porta da sua casa. Segundo, Maria servia com aquilo que ela poderia executar, que era o seu serviço, o seu trabalho. Terceiro, ato de gratidão nessa história, Lázaro. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, só que esse amor era recíproco. Lázaro também muito amava Jesus. E quando Jesus devolveu a vida para Lázaro, quando foi organizado esse jantar, Lázaro, ele aproveita com a sua atitude que ele poderia demonstrar para com Jesus, assentado à mesa com o mestre, demonstrando o seu amor como mestre. A atitude de Lázaro, a sua atitude de gratidão, Jesus está sentado na mesa e Lázaro está demonstrando a sua gratidão a ele, pelo amor que ele expressa a Jesus, sentado à mesa com ele, aproveitando a cada minuto junto dele e também demonstrando o seu amor pela nova vida que foi proporcionada através de Jesus. A atitude de gratidão de Lázaro demonstra o seu amor para com o Senhor Jesus. Marta está servindo no seu trabalho e que ela pode executar. Simão abriu a porta da casa, mas Lázaro sentado com Jesus, aproveitando a cada minuto e expressando o seu amor para com Jesus, para com o Senhor. A terceira atitude de gratidão: ame a Jesus com intensidade. Quem está aí, glória a Deus, irmão. Ame a Jesus com intensidade. Lázaro aproveitou a cada minuto que Jesus estava naquele jantar. Lázaro aproveitou a cada minuto que Jesus estava sentado naquela casa. O que ele fez? Vou ficar do ladinho de Jesus, vou ficar próximo dele, vou amar a ele com intensidade. Deixa eu dizer isso aqui para você entender. Aproveite a cada minuto que Jesus está próximo de você. Ame a ele intensamente. Ame a ele com toda a sua alma. Ame a ele com toda a sua forma. Marcos capítulo 12, versículo 30. Amar ao Senhor de todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. A atitude de gratidão de Lázaro é: eu amo a Jesus. Dá para dar glória a Deus, irmão? Deixa eu falar isso aqui para vocês, para ver se você entende. Jesus estava dentro da casa. Jesus estava assentado na mesa. Na mesa não, sentado na cadeira, vamos dizer. Mesa não, né? Jesus estava assentado. O que o Lázaro vai fazer? Vou aproveitar que Jesus está na casa, eu vou ficar do ladinho dele. Vou ficar próximo dele. Deixa eu falar isso aqui para você entender. Jesus está na casa, irmão. Quem pegou aí da glória a Deus? Jesus está na casa, irmão. A presença dele está no nosso meio. E nós devemos fazer igual a Lázaro, aproveitar a cada minuto. Eu sei que já tem alguém dizendo: será que o Felipe não vai parar? Já é 3 para as 9, 2 para as 9, será que o Felipe não vai parar? Irmão, aproveite a cada minuto que Jesus está nessa casa, que Jesus está no ambiente, que a presença dele está no nosso meio. Ame a ele intensamente com todo o seu coração. Aleluia. Quem está aí da glória a Deus, irmão? Eu vou encerrar. Você está chegando 9 horas, você já está fazendo cara feia para mim. Mas olha para cá. O Lázaro, ele vai amar a Jesus com todo o seu coração. Ele aproveita. Eu sei que Jesus está na casa. Ele me deu nova vida. E se ele me deu nova vida, eu vou aproveitar que ele está na casa e vou ficar do lado dele, vou ficar próximo dele. Eu vou amar a ele intensamente. Quem
recebeu nova vida? Quem recebeu nova vida? Quem recebeu nova vida? Se você entende ao Lázaro, faça igual a ele. Aproveite a cada minuto que Jesus está na casa e adore a ele com intensidade. Quem está aí na glória a Deus? Vou encerrando. Quarta atitude de gratidão que nós vemos no texto. A Maria, irmão. A Maria. A Maria é extraordinária na história bíblica também. A irmã de Marta. No capítulo 11, versículo 32, que eu citei aqui para os irmãos, via de introdução da mensagem, a Marta ela foi reclamando quando Lázaro morreu. Maria foi adorando. Por isso que a Maria é totalmente diferente. Nessa passagem bíblica, o Simão abriu a casa, abriu as portas para Jesus entrar. A atitude de gratidão dele foi abrir a casa para Jesus entrar. Quando Jesus entra, Jesus faz algo extraordinário. A segunda atitude de gratidão que nós vemos é a Marta, que estava trabalhando, entendendo o seu lugar e trabalhando com contentamento e com alegria. A terceira atitude que nós vemos é Lázaro, que quando tudo está acontecendo, Lázaro está sentado na mesa do lado do mestre amado. Agora Maria, aparentemente, até um certo momento, Maria não estava dentro dessa casa. Alguns historiadores vão dizer que Maria estava para fora. Alguns vão dizer que Maria estava num certo recinto da casa. Mas a Maria não estava próximo da mesa onde Jesus estava sentado. E a atitude de Maria é algo extraordinário. Estão todos à mesa, próximo de iniciar a refeição. De repente Maria vem, e ela vem trazendo consigo, ou contigo, melhor dizendo, uma libra de bálsamo de nardo puro. Pesado. Uma estrutura para receber o perfume que estava dentro, o óleo que estava dentro, pesado. E ela chega no meio do jantar, trazendo aquela libra de um bálsamo de nardo puro. Ela chega, e a atitude dela é derramar aos pés de Jesus. A atitude de gratidão de Maria é ela entregar tudo o que ela tinha naquele momento. A atitude de Maria era entregar a devoção total a Jesus. Irmão, o que ela estava carregando era um ano de trabalho. Era como se alguém tivesse trabalhado um ano todo, 360. Claro que o calendário daquela época era diferente, mas para nós entender, 365 dias trabalhado. Ela organizou tudo dentro de uma libra de bálsamo, de uma espécie de vaso. Ela coloca aquele perfume caríssimo, que era o nardo, que era colhido de uma árvore que ficava ao norte da Índia. Ela prepara aquela estrutura. Jesus está dentro da casa. Ela resolve derramar aos pés de Jesus tudo o que ela tinha. Deixa eu falar isso aqui para você entender. Jesus estava na casa e ela resolveu entregar tudo aos pés de Jesus. Um ano inteiro depositado aos pés de Jesus. Um ano inteiro depositado aos pés do Mestre. Ela resolve entregar tudo aos pés de Jesus. Deixa eu dizer isso aqui para alguém que me entende aqui nessa noite, que entende que Jesus está dentro dessa casa e que entende que você precisa entregar tudo diante dos pés de Jesus. Aqueles que entendem, levante uma das suas mãos aos céus, em sinal de rendição ao Mestre amado. Entregue tudo aos pés de Jesus. Maria estava dizendo o seguinte: Senhor, eu não tenho a capacidade de Marta, eu não tenho a capacidade do Simão leproso, eu não tenho a capacidade de Lázaro, mas a mim eu faço diferente. Eu entrego tudo aos teus pés.
que eu falei dinheiro, alguém olhou arregalado para mim. Não, pera aí, irmão. É um ano de trabalho que ele entregou. Quem aqui quer trabalhar um ano inteiro e entregar tudo aos pés de Jesus? Nós vamos ser hipócritas, irmão. Você vai dizer não. Mas ela não. Tudo que ela arrecadou no ano inteiro, ela colocou aos pés de Jesus. Oh, glória. É sinal de adoração e rendição ao Cristo. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, eu não sei qual é a sua atitude de gratidão. Se você vai abrir a sua casa para Jesus ficar à vontade. Eu não sei se você vai ser uma Marta que vai servir com alegria. Eu não sei se você é um Lázaro que ama Jesus intensamente. Mas eu sei que tem algumas Maria aqui também, que entrega tudo aos pés de Jesus. Que entrega tudo aos pés do Senhor. No versículo 4, Judas vai dizer que exagero. Poderia ter vendido 300 denários, salário de um ano todo. Mas poderia ter pegado esse dinheiro, poderia ter vendido isso, pegado o dinheiro e dar comida para os pobres. Mas ela não se importou com isso. Ela resolveu entregar tudo aos pés de Jesus. Quem está aí, dá glória a Deus. Ela resolveu dizer: Jesus, eu sei que é pouco, mas eu entrego tudo. Mas Filipe, é pouco? Um ano de trabalho é pouco? É pouco. Porque para ele tudo que nós fizemos sempre vai ser pouco. Crave isso. Tudo que nós fizemos e realizamos sempre será pouco. Porque ele já fez tudo. E o tudo dele foi simplesmente dar a sua vida. Então Maria vai dizer, e a Maria é uma atitude de gratidão, de alguém que entrega tudo aos pés do Senhor. E eu sinto a graça de Deus para falar isso aqui para você que me ouve com atenção. Entregue tudo aos pés de Jesus. Entregue tudo aos pés de Jesus. Que eu tenho por certo, que o Cristo que eu sirvo, que o Cristo que você serve, haverá um sinal da eternidade sobre você. Haverá um sinal do céu sobre você. Eu quero te ficar de pé, mas eu quero te convidar a você entregar tudo ao Senhor. Quando eu falo tudo, irmãos, entrega. Essa semana que vai iniciar, entrega a Jesus, irmãos. O mês de janeiro que vai iniciar, entrega ao Senhor. O final de 2025, entrega ao Senhor, irmãos. Essa pregação, né? Daqui a pouco começa. Até 2026 vai ser extraordinário. Não, mas eu não vou fazer isso, mas vai pra cá. Está finalizando 2025. Talvez você não entregou tudo durante esses meses que já se passaram. Mas deixa eu lançar uma palavra profética sobre você aqui. Entregue tudo aos pés do Senhor. Faça como Maria. Entregue tudo aos pés do Senhor. E agora eu profetizo sobre você. Você vai ver o que Deus fará. Você vai ver o que Deus fará. Você vai ver o que Deus fará. Só quem recebe da glória a Deus, só quem recebe da aleluia. Quem está entregando tudo aos pés de Jesus, quem está entregando tudo aos pés de Jesus, irmão, entrega-se sem reserva nenhuma. Entrega aos pés de Jesus sem reserva nenhuma. Entrega a tua casa, entrega a tua família, entrega as tuas finanças, entrega a tua empresa, entrega a tua microempresa, entrega tudo aos pés de Jesus, porque o céu vai recompensar aquele que entrega tudo aos pés de Jesus. Não é jargão de pregador, mas o céu recompensa aquele que entrega tudo aos pés de Jesus.
Jesus. Deixa eu profetizar, entrega a tua família aos pés de Jesus, entrega os teus filhos aos pés de Jesus. Oh, glória a Deus. Com mão no coração eu quero orar por você. Enquanto o conjunto canta bem baixinho, bem baixinho. Ora cá, talvez você entrou aqui nessa noite com uma situação desfavorável. Talvez você entrou aqui nessa noite com uma situação que diante dos seus olhos é impossível. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando resolver um problema na semana que vai iniciar. Logo nas primeiras horas da segunda-feira você precisa resolver alguns problemas. E isso te assusta, isso também me assusta, porque nós somos seres humanos. Mas eu estou dizendo para você que se você entregar tudo aos pés de Jesus, e eu sinto graça de Deus para liberar essa palavra sobre alguém, a tua segunda-feira será mais leve, a tua semana será mais leve, o mês de dezembro será mais leve, o fim de 2025 será mais leve. Mas começa entregando tudo aos pés de Jesus. O conjunto vai cantar e você vai dirigir a Ele uma palavra de gratidão. O conjunto vai cantar e você vai dirigir a Ele uma palavra de entrega. Entrega-se por inteiro aos pés de Jesus. Somente o Senhor, é somente nele. Ele estava lá. As pessoas não me conheciam, mas fez dele aqui eu ouço teu Espírito. Há um lugar próximo dele, próximo dele. Esse lugar é o Senhor. Quem pode adorar? Demonstre atitudes ao Senhor. Seja como Simão leproso abrindo a porta da sua casa, dando liberdade para ele acessar lugares que você não quer. Dê liberdade para ele acessar áreas que para você parece assustadora demais, mas deixa que o Cristo vai entrar e ele vai resolver. Seja como Marta. Adore a Jesus entendendo o seu serviço, mas trabalhando com contentamento e alegria do coração. Seja como Lázaro. Aproveite a oportunidade que está diante de nós, que Jesus está na casa. Se aproxime dele, chegue perto dele, o ame intensamente, o adore intensamente. Seja como Maria. Diante da presença de Jesus não há espaço para nós mesmos. Por isso que Maria entrega tudo aos pés de Jesus. Se lança aos pés dele. Se lançando aos pés dele, você está lançando a sua casa. Se lançando aos pés dele, você está lançando a sua família. E tudo que é colocado na presença de Jesus, o céu responde. O céu responde. Mas entrega nessa noite, entrega nessa noite. Ó amigo Espírito Santo, vai de encontro a esta vida, vai de encontro a este homem, vai de encontro a esta mulher, a esse coração que talvez entrou aqui nessa noite com uma preocupação, que está assolando o seu coração com uma preocupação, que a semana se inicia, precisa resolver alguns problemas, algumas situações, resolver algumas causas. Amigo Espírito Santo, resolve este problema. O teu filho e a tua filha está sendo Maria nessa noite, e
está entregando tudo aos teus pés, tudo diante da tua presença, tudo aos teus cuidados, tudo ao teu domínio. Jesus, recebe a nossa entrega, recebe a nossa entrega, recebe a nossa entrega. Esse lugar é do Senhor, esse lugar é do Senhor, glória. Diga mais alto, glória a Deus, aleluia. Olhe para cá, irmãos, nós estamos encerrando nosso culto.